Opa, pessoal, então tô de volta. Então, olha só. Então vamos lá. Então a gente baixou o TFTP Server, que pode ser que a gente precise dele, baixamos o PUT também, baixamos o firmware, nas duas versões, colocamos um em cada diretório, beleza. Vamos voltar lá para a página inicial lá. Ele está falando aqui de alguns que estão em desenvolvimento. Aí ele está citando aqui os third party aqui da vida aqui, né? Ou seja, o que alguém já fez. E aqui ele está falando aqui, por exemplo, para cada roteador vai ter um processo, tá? Ele está falando aqui como é que a gente faz o flash do firmware. Então vamos ver aqui, ó. Sempre faço update com fio. Isso aqui para nós não importa, tá? Porque eu já mostrei que eu coloquei a placa na porta justamente para poder deixar a coisa mais fácil, tá? Mas isso aqui são os maiores motivos de você brincar o router. Então, se você não quiser abrir seu roteador e meter uma solda nele, sempre faz o update pelo fio. Não inventa a moda de fazer via wireless, não. Então, ele está falando aqui como é que funciona. Na primeira partição, beleza. Sempre vai vir com o Wi-Fi desligado, tá certo. Ah, tá falando aqui a respeito aqui dos melhores resultados possíveis aqui. A respeito do 5G, beleza. Tá bom. Então, ele está falando como é que faz o backup, caso você já tenha isso aqui instalado. Ele está mostrando como é que você faz o backup na interface gráfica, tá? Lucy, a interface gráfica desse sistema operacional aqui. E CLI, óbvio, que é onde a gente vai trabalhar, é a linha de comando, tá? Se bem que talvez eu faça o vídeo na interface gráfica para vocês aqui, ó. Então ele está falando como é que faz o OpenWRT para o OpenWRT, isso aqui não interessa para nós, porque não tem nada instalado. Aí ele está falando como é que faz do OIM, que é o original, para o OpenWRT, né? E tem também como reverter do OpenWRT para o OIM, ok? E por aí vai. Aí ele vai falar um pouquinho do bootloader, vai falar usando USB ao invés do TFTP, que eu acho que é o método mais legal de fazer, tá? Tem até uns tutoriaizinhos flechando via TFTP. E aqui ele está colocando para nós aqui, por exemplo, como é que é o bootloader do roteador. Estão vendo? Ó, né? Vamos ver o que ele vai falar para nós aqui do bootloader do OEM, ou seja, isso aqui é o firmware OEM quando o roteador inicia, qual que é a tela inicial do firmware OEM, e aqui quando o roteador inicia, qual que é a tela inicial do OpenWRT, tá? Aqui sobre o bootloader, ele está falando assim, ó, caso o ambiente esteja corrompido, o que você tem que fazer? Você tem que tentar setar o ambiente e ver se você consegue voltar o U-boot, aí depois, assim, isso é só se você bricar, né? Mas no caso de você precisar fazer um restore, aqui estão as versões, ó, tá vendo, ó, tá? Então, isso é só para vocês terem uma ideia dos comandos que vocês têm que usar, né, em cada uma das versões, tá? E, óbvio, né, para esse cara aqui, para o ACM aqui, você tem dois tipos de boot, tá? Eu não vou mexer no meu boot oficial por enquanto, ok? Você tem o boot 004 e o boot 1.0. São dois bootloaders aqui, né? O que é o bootloader? É como se fosse é a primeira coisa que é carregada como sistema operacional, né? Nem é um sistema operacional, né? A primeira coisa que é carregada na hora que o hardware se inicia, tá? Então, por enquanto, depois eu vou ver qual a versão do meu bootloader para ver se eu quero trocar ou não, tá? Mas aqui ele está mostrando, ó, Corrupt Environment. Então, no caso de você ter um ambiente corrompido, o que você vai fazer? Como é que você reseta? Como é que você faz o restore? No caso de você ter um bootloader corrompido, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar o cabo TTL, né? E aqui tem as instruções de como é que você, se você nem conseguir fazer com o U-boot, né? O que você vai ter que fazer para gravar EPROM, né? Então, aqui ele tá até explicando aqui, ó, como é que você vai fazer, alguns comandos de UART, etc e tal. Se você tiver o U-boot, que é o nosso caso, tá? O que mais você pode fazer? Eu geralmente, né? Você sabe que você tem um firmware recover, né? Você tem duas partições, lembra lá em cima lá, ó, que esse roteador tem kernel 1 e kernel 2, aqui, ó. Esse cara aqui tem kernel 1 e kernel 2. O que significa isso? Significa que se esse cara aqui explodir, né, esse cara aqui da esquerda aqui, desculpa, explodir aqui, ó, você pode botar fazendo um recovery do outro cara na memória. Então, na hora de flechar, a gente vai tentar flechar
um em cima do outro. Lembrando que, óbvio, né, se eu flechar esse cara aqui, agora eu não vou lembrar a sequência, mas se eu flechar esse MTD aqui, que é o 5, ó, né, no caso do nosso roteador aqui, e fizer um hard reset, ele vai pegar esse kernel 2 e restaurar sobre esse. Então, se eu quiser restaurar um OpenWRT purinho e precisar fazer um hard reset e quiser que ele volte para cá, eu vou ter que flechar nos dois lados. Se não, eu vou flechar o OpenWRT aqui. Se eu tiver com o OIM flechado aqui, que é o que está, como está de fábrica, né? Ele vai restaurar o OIM por cima do OpenWRT. Muita gente prefere fazer isso. Eu, como eu já estou acostumado, eu prefiro fazer das duas formas, tá? Voltando aqui embaixo, aqui, ó. Ele está falando a respeito de alguns erros, de dependência de pacote, o que você teria que fazer, não tem problema. Firmware Recover, tá vendo? Ele está falando como fazer o recover, como voltar para o default, a respeito das portas seriais. Ele explica um pouquinho a respeito dos pinos, ó, eu já tinha explicado isso no outro, né? Terra TX pula 1 RX, se vocês tiverem dúvida aí, vocês podem ver como é que é feito aí. Tem também os pinos de Arduino, se for o caso, que é o que a gente está usando. Enfim, tá? E aqui está o processo para a gente flechar via serial, ok? Ou flechar via interface serial ou via TFTP ou o nome dos firmwares em OIM. Depois eu explico para vocês por quê, tá? Mas o mais fácil da gente fazer vai ser desse jeito aqui, ó. E aqui são esses os passos que a gente precisa então para flechar. Então eu vou pegar esse cara aqui, vou copiar aqui e vou colocar aqui, ó, flash do 3200, ok? E aqui estão as instruções aqui, ó, com o roteador desligado, beleza? Tem o USB TTL instalada, tem a porta serial linkada, então vamos ver como é que está isso aqui, ó, né? Vamos abrir aqui o Device Manager aqui, né? Eu já tô com a porta plugada, que ela vai vir como porta COM, aqui ó, ele está na COM 4. Eu poderia trocar essa COM 4 aqui por qualquer outra COM, né? Eu poderia mudar o número dela aqui, mas eu não vou fazer isso, tá? Vou deixar a COM aqui bonitinha do jeito que tá. Aí ele vai falar assim, ó, faça aí o baud rate correto, data bits, stop e tal. Olha, isso aqui, esse baud rate aqui, esses dados aqui, tá? Isso aqui é isso aqui, ó, é 115 e 200. Se eu não me engano, deixa eu pegar aqui, 115 e 200, eu acho que é o 8N1, tá? Sem controle de fluxo. Vou só anotar aqui para eu não esquecer que eu tenho quase certeza que é isso. E aí ele vai falar que eu tenho que setar o IP da LAN, tá vendo? Ele está falando os passos aqui, ó. Seta o IP da LAN, pega o serial profile no root, abre o TFTP server. Ele está falando até para fazer via TFTP aqui, ó. Tá vendo? Quando o U-boot começar, a gente faz um setenv aqui, ó, e roda o update das duas imagens. Então ele vai subir o update para os dois kernels e depois você dá um flash na imagem primária e aí executa a imagem primária. Então vamos fazer isso então, tá? A primeira coisa que vocês têm que fazer é pegar o put, instalar o put. Então vamos instalar o put aqui, next. Eu já tenho ele instalado, vou dar um repair, papapá. Beleza? E aqui está o TFTP, tá? Então o que que nós vamos fazer aqui primeiro, tá? Eu vou abrir o put aqui, put, ok? Vou lá na porta serial, vou falar que a porta serial que eu quero é a COM 4, vou falar que ela é 115.200, 8N, none 1 e aqui sem controle de fluxo, beleza? Vou deixar a porta desse jeito e vou vir aqui na seção, vou falar que a minha seção é serial, ele já pegou a COM 4, já pegou do jeito que estava, e eu vou pegar aqui e vou escrever aqui, ó, roteador cabo serial. E vou dar um save, beleza? Toda vez que eu quiser conectar, eu dou 2 cliques nesse roteador cabo serial. Ele vai abrir para mim uma console serial, beleza? E aí a gente vai ligar o roteador. Deixa eu ver se ele dá alguma instrução específica. Ele fala, quando você iniciar o U-boot, até 3 segundos, aperte qualquer tecla para ele parar no boot. Então tá bom, então vamos fazer isso então. Vamos ligar o roteador. Ele vai ligar ali, ok. 3 segundos, aperte qualquer tecla. Pronto, apertei o espaço. Ele parou o boot. Vamos voltar aqui para ver, ó.
tá? Então, ó, já está na versão 1.0 do bootloader. Lembra que a gente estava falando a respeito da versão 1.0 aqui, ó? Ele já está na versão, deixa eu voltar lá, cadê do bootloader aqui, ó, já está no inbound 1.0, que é essa W29, não sei o que, etc e tal aqui. Eu poderia até baixar esse cara aqui. Vou baixar esse cara aqui, por via das dúvidas. Tá vendo, ó? Caso a gente precise. Nem vou baixar, não. Vou baixar, vai, baixa aí. Vou baixar esse cara aqui, vou deixar esse cara aqui, que esse aqui é o U-Boot, ó, caso a gente precise fazer alguma coisa. Beleza? Mas voltando aqui no terminal, né? Olha lá o que, que ele está falando lá, ó. Ele está pegando aqui a placa-mãe é essa aqui, tá com DDR3, beleza. O processador, né, quer dizer, o SoC aqui, o processador é um RM Cortex A9. Olha lá que legal, ó. CPU, L2 de cache, o que, que ele tem aqui, como é que tá de memória, quanto de memória ele tem na NAND, né, que seria como se fosse o HD dele, né? E aí damos sequência aqui, ó, recovery, pá, 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 aqui, ó, isso aqui são os parâmetros de auto recovery. A gente pode mudar isso aqui tudo, tá, ó. Ele faz o auto recovery, se precisar, ele vai, ó, a partição de boot é a primeira, tá vendo, ó? Ih, cara, tá facinho, facinho, facinho esse cara aqui. Tá mais fácil do que parece, tá? Ele te dá essa tela aqui, ó, Hit and Kit Auto Boot, aí você tem 0, 1, 2 segundos. Tá? Eu vou fazer de novo para vocês verem. Eu vou desligar esse cara, ok? E vou ligar ele outra vez para vocês verem o início, ó. Ele vai parar ali e vai perguntar 3, 2, eu vou apertar uma tecla. Viram aqui? É isso, facinho assim, tá? Aqui estão os mapeamentos aqui, os endereços X aqui, ó, de que endereço até que endereço o U-Boot gasta. Então ele vai do 0x00200 aqui até o 220, tá vendo? Ó, eu não sei se aqui está em bytes ou se aqui é tudo hexa mesmo. Bom, não importa, tá? O que vai importar para a gente é o seguinte: como eu não vou ter que escrever manualmente o U-Boot aqui, porque eu já estou dentro de um boot, né? Eu posso digitar um help aqui, ó, e ele vai me dar vários comandos aqui da console, ó. Isso aqui é o bootloader, tá, pessoal? Então ele está falando, ó, boot. Aqui eu posso escolher os padrões que eu quero, ó. Né? Imprime me fala sobre a placa-mãe, qual que é a partição default, blá blá blá. Tá vendo, ó? Que imagem que eu carrego, se eu vou botar uma imagem Linux da memória, eu posso colocar um pendrive USB e dar boot, eu posso iniciar o bootloader com um DHCP para recovery, tá vendo, ó? Ou seja, imagina que o roteador, sei lá, perdi o roteador, aconteceu alguma coisa, e aí eu quero que ele se auto-recupere, né? Então ele pode dar o boot sempre tentando fazer o recovery aqui, e aí por aí vai, pessoal. Eu não vou entrar muito em detalhes, não. Mas tem alguns comandos que são importantes, que são os comandos set, né? Que são esses aqui, ó. Setenv, set device info, tá vendo, ó? Setenv, né? Set srv, que é o servenv, que é o que deve ser o servidor, e por aí vai, tá? Então o que que a gente vai fazer? Ó, voltando lá nas instruções, né? Ele está falando para a gente definir o endereço IP do roteador para 192.168.1.1, né? E fazer aqui colocar a máscara aqui e tal, e colocar o FTP, né? O server IP aqui, ó, para o 254, tá? Então, deixa eu explicar para vocês o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, que o roteador vai receber esse IP nessa máscara de rede, eu não vou entrar em detalhes de rede aqui, vocês sabem como é que funciona, e ele vai tentar buscar o sistema operacional nesse servidor aqui, ó. Para isso aqui funcionar, o que, que tem que estar acontecendo? Para isso aqui funcionar, precisamos estar com a placa de rede, né? Essa placa de rede aqui, né? Então deixa eu renomear isso aqui, a LAN, né? A placa de rede do seu computador, ela tem que estar com um IP fixo, e aí eu posso pôr o IP que eu quiser, IPv4 que eu quiser. Então vou colocar esse cara aqui no 192.168.1. Sei lá, 200, né? A máscara vai ser 255.255.0, não preciso colocar gateway nem nada, nem precisaria ter DNS aqui, mas é porque eu seto os meus na mão aqui, depois eu falo isso por quê com vocês. E aí eu vou, a partir de agora eu tenho esse IP. Então, se eu vier aqui, né, e der um ipconfig pipe more, eu tenho o IP aqui da minha wireless aqui, né? O IP do meu Wi-Fi aqui, e eu também
eu deveria pelo menos estar com o IP da LAN. Só que como a placa não está conectada, ele não vai me dar o IP aqui ainda. Então o que, que nós vamos fazer? Primeira coisa, já que o roteador está ligado, está em estado de pausa, né? Vamos pegar aqui um cabo de rede. Vamos espetar um cabo de rede numa porta LAN do switch, né? Então, quando eu digo LAN, eu estou falando LAN mesmo, né? Uma porta qualquer que não seja a porta onde você vai, em teoria, colocar o cabo da internet. E vamos ligar, né? Esse cara aqui, ó. Vou espetar ele na porta 1, né? Deixa eu ver se aqui na console, lá do put, ele falou alguma coisa. Não falou nada. Se eu vier aqui e der um ipconfig pipe more, agora ele vai me dar um IP 1200 aqui, ó. Entendeu? Tá? E esse IPzinho 1200 aqui é o IP que vai ser o nosso servidor de FTP, certo? E aqui, então, nesse cara, eu tenho que setar um IP no mesmo range, tá? Então, eu posso usar esse cara aqui, copiar o comando se eu quiser, e dar um Enter aqui para ele pegar esse IP. Posso vir aqui e dar um setenv aqui, onde está IP address aqui, eu ponho netmask e peraí, netmask, e coloco aqui 255.255.255.0 e vamos apagar esses outros negocinhos aqui, ok? E aí, setenv, e aí vou colocar o server IP. Esse IP aqui é o IP que eu vou rodar o meu TFTP. O que é o TFTP? TFTP é como se fosse um servidorzinho que vai ter o binário. Que binário? Esse aqui, ó, tá? Esse bináriozinho aqui, .img aqui, ó, que é o cara que vai ser o sistema operacional novo. Então, o que eu vou fazer com esse cara? Eu vou pegar esse cara aqui e qual foi o IP que eu setei para o meu computador? Meu computador está com 1.200, que eu quis colocar 1.200. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou falar que o IP do servidor, o meu computador, no caso aqui, vai ser o servidor, tá? Vai ser o 1.200 aqui, ó. Eu coloquei 1 mesmo? 1, beleza. Ok? Colocando isso dessa forma, tá? E colocando esse cara com IP1 aqui, ó, eu nem sei se eu conseguiria pingar lá. Vamos ver aqui, ping 926811. Eu acho que ele não vai me responder porque ele tá só no bootloader, tá? Mas isso aqui também não é problema para nós não. Uma vez que eu setei o ambiente aqui, né, eu posso dar um env aqui para ver como é que tá isso aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai env print aqui, ó. O que ele está falando para nós? Isso aqui é toda a configuração do ambiente dele aqui, como é que ele está botando, tá vendo? Ó? Então, ó, a netmask está definidinha certinha, tá? Cadê o IP? Aqui, ó, o IP do servidor é esse cara aqui, tá vendo? Ó? Aqui são os argumentos para poder botar, ó, que legal, ó, tá? Tá aqui, beleza. Resto dos parâmetros, cadê o IP desse cara aqui? Envprint, deixa eu ver se tem alguma coisa de IP aqui, por enquanto não tem. Tem os endereços na mão aqui, ó, aqui, ó. Tá vendo? Ó, IP é 1. Então, beleza. Estando com isso aqui, desse jeito, tá? Eu posso, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, então. Eu tenho que pegar o meu TFTP, que é esse zipzinho aqui, certo? Vou abrir esse zip aqui. E esse cara aqui tem dois arquivos aqui que me interessam. Esse cara e o ini dele. Vamos pegar esse cara e o ini dele e jogar dentro do diretório do 3200 aqui, ó. E aí aqui no ini, ele vai falar que o base directory é o ponto, ou seja, é o diretório que está aqui, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente precisa fazer aqui. Não tem. Então vamos lá. Eu vou pegar ele e vou executá-lo. Ele está executando dentro do 3200, ele vai me perguntar qual IP que eu quero usar para ser o IP lá do servidor lá. Ó. E lembra que eu setei na mão o 1200? Esse cara aqui que é o IP que eu quero para ser o servidor. E aí ele vai me falar qual arquivo, né? Então vou dar um browse aqui, ó. Eu poderia até buscar o arquivo se eu quisesse, né? Vamos tentar buscar o arquivo direto aqui, ao invés de eu setar um arquivo para ele aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Ó. Como que eu vou fazer só para buscar o arquivo? Vamos deixar esse cara aqui do lado para vocês verem o que está acontecendo ali, ó. Tá? E vamos colocar a console por aqui, ó.
Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um update das duas imagens. Vamos ver qual é o nome do arquivo que ele vai buscar aqui no TFTP, para a gente saber como que eu tenho que renomear o arquivo. Deixa eu ver o que ele está falando ali, ó. File not found. Vamos ver aqui. O que ele está procurando? Ele está procurando um arquivo que chama rango.img, tá vendo? Ó? O que eu tenho que fazer então, pessoal? Eu tenho que ir lá no diretório, onde eu tenho o meu arquivo open, não sei o que, .img. Vou pegar esse cara aqui, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, ele vai criar uma cópia. E essa cópia eu vou renomeá-la para rango.img, que é o arquivo que ele vai buscar. E aí aqui agora eu vou repetir o comando. Ó. Ele vai achar e vai flechar para mim. Ó. Ele fez o offset, se a gente não soubesse o offset na mão, daria até para pegar aqui, ó, do 0A até o 5.000, do 5.000A até o outro 5.000, beleza. Ó. Ele apagou, limpou todo o sistema operacional que estava aqui, ó, erasing, desse endereço, apagou todo o endereço, e aqui ele escreveu, né, isso 10 mega quase, ó, nos dois sistemas operacionais. O que eu poderia fazer aqui, ó? Agora eu posso rodar aqui, ou dar o boot aqui na primeira imagem, ou no primeiro sistema operacional, olha lá, Run Flash Primary Image. E aí ele vai gravar e executar, então, a imagem primária, se eu quiser fazer só na primária. Se eu quisesse gravar o OIM na secundária, por exemplo, lembra que ele tem duas zonas de memória? Ele tem uma primária e uma secundária. Aqui, quando eu faço o All Image aqui, ó, Both Images, eu estou gravando na 1 e na 2. Se eu quiser ter um sistema operacional na primeira e um sistema operacional na segunda, na hora de fazer o backup, eu posso vir aqui e flechar só o Alt Image. Bastaria que eu chegasse aqui nesse arquivo prod original dele aqui, ó, renomeasse esse arquivo aqui para Rango, entendeu? Que é o de 40 MB e deixasse como backup o firmware original na segunda partição, entendeu? Como se fosse dual boot, tá? Então não vou fazer isso. Eu flechei os dois aqui, tá flechado. A única coisa que eu tenho que fazer aqui então é dar um comando, belíssimo comando chamado reset. E aí agora ele tem que entrar subindo o sistema operacional novo. 3, 2, 1. E aí ele tem que abrir o OpenWRT para nós. Ó. Iniciando o kernel, beleza. Então a gente acabou de escrever. Olha lá, ele está falando qual modo eu quero entrar no kernel, se eu quero entrar em modo de segurança e tal, e por aí vai. E agora ele está subindo então o sistema operacional para a gente no modo mais console possível, né? E está iniciando aí o OpenWRT, também conhecido como LED. Né? Aqui ele está me mostrando o drive de wireless, está me mostrando outras coisas, UART, enfim. Quando ele acabar, beleza, deu um Enter, já apareceu aqui. Ó. Versão do OpenWRT, beleza, flechado, não tem password no root. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Né? Passwd. E vamos setar uma senha para o nosso root. Eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para não... ele vai falar que não pode. Deixa eu colocar uma senha decente aqui, então. Vai, para não ter problema. Vai falar que não pode. Vamos lá aqui, ó. PassWD, vou botar uma senha fraquinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai falar que tá ruim, mas tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Agora a senha do root é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, isso aqui é um Linux, ó. Tá? S-L, ó. Eu tenho aqui o diretório bin, dev, etc e tal. Então, se eu quiser ver aqui como é que está meu ambiente, eu posso dar um env aqui, vou ver quais são as variáveis de ambiente, o que está acontecendo, ó. Certinho, ó, tá? E se eu quiser ir barra lá no cd etc barra config e listar aqui os arquivos aqui, ó, eu tenho aqui, por enquanto, o arquivo de DHCP, o Dropbear, o meu arquivo de Firewall, minha interface gráfica, meu network, minha wireless. Então eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e fazer o seguinte, ó, if config. Como é que estão minhas interfaces aqui, ó? Eu estou com o IP 192.168.1, né? Na minha BRLAN, ou seja, e esse cara aqui, se eu não me engano, acho que ele está na VLAN default, né? E por aí vai, ó, ETH0, que é a nossa LAN, ETH01. Aqui tem todas as interfaces bonitinhas, tá vendo? Ó? Subinterface, inclusive, e tudo mais, ó. Bastante interessante o que ele está fazendo aqui, tá? Então, o mais legal é o seguinte, ó, eu posso vir aqui, se eu não me engano, eu acho que esse cara tem VI, tá? Ele tem aqui, ó, 2 pontos,
dois pontos Q. Deixa eu ver se ele tem vim. Ele tem um vim também, ó. Então ele tem os dois editores que a gente precisa para fazer a coisa funcionar. Então eu posso vir aqui, ls-la, né? Opa, ls-l, desculpa. E aí eu posso vir aqui e dar um vim network. Isso aqui é o arquivo de rede, pessoal. Aqui eu vou configurar, ó, tá? Protocolo, static, tananã, netmask que eu quero. Isso aqui é interface loopback, não me interessa. Isso aqui é o prefixo que eu vou usar se for o IPv6. Isso aqui é minha interface que eu chamo ela de LAN, né? Aqui ela está com o nome de LAN. Eu poderia colocar LAN, por exemplo, router 1. Opa, peraí, estou fazendo bobagem aqui. Estou esquecendo que eu estou no editor. Eu posso vir aqui. Isso aqui é o nome da interface que eu coloco aqui, né? A descrição da interface. Eu poderia vir aqui no insert aqui e colocar aqui LAN router 1, por exemplo. E aí que tipo de interface que é? Uma bridge de quem, né? Aí é TH0.1, estática, etc. E tal. E pessoal, eu não vou entrar muito em detalhes disso aqui com vocês, não, porque talvez vocês vão preferir fazer isso na interface gráfica, tá? Mas tem uma coisa que eu gosto de fazer antes de fazer qualquer coisa, que é o seguinte: eu não gosto de trabalhar no segmento 92168.1, tá? Eu gosto de trabalhar no segmento 172.16.0 com máscara de rede classe B, tá? Eu prefiro essa faixa de rede aqui, porque é uma faixa de rede que ninguém usa. E na hora que eu for trabalhar com a VPN, e aí depois eu falo com vocês por quê, tá? Na hora que eu for trabalhar com a VPN, eu consigo administrar melhor essa subrede. A WAN, ele está falando que ele vai pegar IP via DHCP, tá vendo? O protocolo eu poderia pôr static aqui e definir o IP que eu quisesse. Então eu poderia setar aqui o IP da minha WAN aqui para ele ser um IP da minha faixa da NET aqui, por exemplo, ó. Poderia vir aqui e colocar aqui, ao invés de DHCP, poderia colocar static, e aí eu quero que ele pegue o seguinte IP aqui, ó. Então vou pegar esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, e aí aqui eu vou dar um enter nesse cara aqui, colar os três aqui, ó, né? Ó, pá, 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 pá. E aí eu vou falar aqui o IP. Eu sei que a NET é sempre o range 0, né? Então 92.168.0.1 é o modem da NET. Eu vou falar que esse roteador aqui vai pegar o IP 0, sei lá, 0.251, por exemplo. Entendeu? Duas vezes a caninha 51, que é uma boa ideia. A máscara é 255.255. Eu vou deixar o IP assignment aqui como 60 aqui para o WAN também, que não tem problema. Aliás, tem problema sim aqui, ó. Esse cara aqui não é para a gente usar esse cara aqui, ó. Deixa eu apagar essa linha, porque eu já tenho um protocolo IPv6. O IPv6 eu não vou setar na mão, não. Tá vendo? Ó? Eu tenho uma interface WAN e eu tenho uma interface WAN 6, que deve ser IPv6 aqui. E esse cara aqui está em DHCP. Eu vou deixar esse cara em DHCP, não tem problema não. Eu quero um IP estático para poder mapear a DMZ, mas eu posso deixar o IPv6 aqui e sair direto. Aqui está meu switch, ó, né? Ele tá, o switch interno aqui, ele tá beleza, tá aqui com a VLAN 1, aqui estão as portas, olha só. Aqui eu defino, ó, a VLAN 1 tá em qual portas? 0, 1, 2, 3, 5, né? Então, 5, esse T aqui significa que está tagueado, tá? Então eu tenho duas VLANs. Eu tenho uma VLAN 1 que atende a essas portas aqui, 0, 1, 2, 3, 5. Que portas são essas, pessoal? Essas portas daqui, ó. Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Vamos lá, voltando lá, ó. As portas são essas aqui, ó. Cadê? Volta lá. Volta lá na página. Ah, tá. Aqui, ó. Lembram do switch aqui, ó? Quais são as portas, pessoal, do switch que eu estou usando? 0, 1, 2, 3, 5. 5 tagueada, tá? Então, ou seja, eu estou falando que eu estou colocando a tag de vilã nessa porta aqui e as outras aqui seguem como vão. Por que, que não a 4? Porque a 4 está em outra vilã. Ó, a 5 está na vilã 1, tá? E a 4 e a 6, que é a ETH0, está na vilã 2. Ó. Então, pô, vamos conferir lá como é que tá aqui. Ó.
Certinho, aqui ó, na VLAN 2 a 4 e a 6 está guiada. A 5 e a 6 é como se fosse a porta da CPU, tá? Então eu estou colocando tag aqui da VLAN 2, que seria a internet, e a VLAN 1, né, que seria default, em todas as portas do roteador. Se eu não me engano, essas 5 aqui também trabalham na porta do Wi-Fi, tá? Depois a gente dá um jeito nisso. Então beleza, ó, meu switch está aqui bonitinho, as coisas estão aqui bonitinhas. Eu posso simplesmente sair aqui do arquivo, gravá-lo, né? E posso vir aqui e dar um reboot. Aliás, espera aí, antes de eu dar um reboot, vim DHCP. Como é que tá o arquivo de DHCP aqui, ó? Domínio, beleza, LAN, blá blá blá. Tá aqui as leases, ó. Eu posso vir aqui, ele fica dentro do temp as leases, então eu posso pegar todos os MAC ADRs que conectarem aqui nessa máquina por esse diretório. A interface LAN tá, vai começar no range 100. Então tá, então ele vai respeitar o range da LAN, tá vendo, ó? Vai começar no range 100, vai até o 150. E ele está usando IPv6, ele também está entregando IPv6 aqui, ó. Tá vendo? Ó? A interface WAN, eu estou ignorando, ok. Não preciso colocar DHCP na WAN, porque eu estou recebendo IP de fora. E o ODHCP no main aqui, ele está falando aqui quais são os hosts aqui, ó. Então aqui eu posso setar na mão meu lease file aqui. Eu posso chegar e falar qual IP que eu quero em cada um dos meus MAC address aqui dentro desse arquivo aqui, ó. Então beleza, ó. Estando com o DHCP certinho, eu posso vir aqui e dar um reboot. Dando o reboot, lembrando que eu estou aqui na console, tá, pessoal? Se vocês tiverem feito upgrade fora da console, vocês vão perder conexão com o roteador, tá? Então eu estou dando aqui o reboot aqui, ó, e aqui é a console do meu computador. Eu só vou conseguir chegar nesse endereço aqui se eu vier aqui na minha placa de rede, né? Onde está com aquele endereço fixo que eu coloquei lá, ó. Ou eu mando colocar automático, agora tem DHCP, ou eu seto IP na mão, 172.16.0, sei lá, 22, por exemplo, entendeu? Poderia fazer dessa forma, mas eu vou, como o DHCP já está ativado, eu vou deixar aqui o IPzinho desse cara aqui como automático. Ó, ele tem que, assim que a máquina subir, subiu, olha lá, ele tem que já identificar aqui o IP, ó. Tá perguntando, ó, essa rede aqui é privada? Tá, é privada, beleza. Vamos ver se está dando certo, ó. Ping. Peraí. Ping não. Calma lá. Aqui, ó. ipconfig pipemore. Oh, olha só. Peguei um IP chamado 174 aqui, tá vendo? Ó? E já pegou o IP do meu router aqui, ó. Tá? Então, beleza. Tendo esse IP aqui direitinho, vou até dar um Ctrl C aqui nesse cara aqui, ó. Isso significa que se eu vier aqui 172.16.0.174, e óbvio, pessoal, o Fire do Windows tem que estar desligado, ele vai responder para nós, ó. Tá certo? Então, é isso aí. Então, tá respondendo, tá beleza, tá? Uma vez que eu fiz essa configuração aqui, o que eu posso fazer, então, daqui para frente, né? Eu posso pegar o meu, deixa eu ver aqui direitinho, eu posso pegar aqui o meu roteador da NET e ligar aqui na minha interface WAN desse cara aqui, né? Para quê? Para que eu consiga ter um IP de fora, né? E vou dar aqui um route. Deixa eu ver como é que tá a tabela de rota aqui, ó. Tudo que vier da rede 0, beleza, papapá, ele na BR-LAN ele vai fazer um forward aqui, ó. Tá bom, então beleza. Ping 8888. Deixa eu ver se eu tô. Ele tá falando que ainda não tá, talvez a interface esteja desligada. Deixa eu ver aqui se ele pegou o IP certinho aqui, ó. Cadê o IP? Esse aqui é o IP da BR-LAN, que é a nossa LAN aqui. É TH, cadê? Tá, 0.251. Será que eu tô pingando? Ping 192.168.0.1. Eu chego? Tô chegando, olha lá. 0.251 ele mesmo, beleza. Então, por que ele não está resolvendo para o mundo? Acho que está faltando a rota, né? Eu teria que adicionar a rota aqui. Tá bom. Route. Tá, default gateway. Eu posso fazer na mão, eu posso colocar o resolve aqui também. Não tem problema não. Tem duas formas de fazer. Eu posso vir aqui e dar um route, add,
e aí colocar, né, a subrede que eu quiser. Aliás, eu vou fazer melhor, pessoal. Para não complicar muito para vocês, até aqui tudo bem. Espetei o cabo, estou chegando no modem da net, ó. Vou fazer melhor aqui para não complicar para vocês. Tá vendo? Eu consigo pingar o modem da net, estou na mesma subrede, consigo pingar a minha máquina, 72.16.0.174, que é o IP que eu ganhei de DHCP. Eu só preciso montar a rota. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês a interface gráfica desse cara, ok? 72.16.0.1. Opa, Authorization Required. Root, eu coloquei uma senha, se não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui estamos nós na interface gráfica. O que, que ele está falando? Ó? Ele está falando que o IPv4 da LAN não está conectado e eu tenho IPv6 aqui. Ó. Então, eu estou saindo para o IPv6 que eu deixei o DHCP como client, mas eu devo ter feito alguma bobagem no arquivo de network ali. Ó. Então, ó, essa interface aqui é simples, tá? Primeiro menu aqui de status, aqui ele vai dar overview, que é essa tela que a gente está, vai falar do firewall, as rotas, etc. e tal. No sistema a gente consegue mexer, trabalhar a parte de administração, configuração das luzinhas, flechar novo firmware. Aqui na parte de network, aqui nas interfaces, o wireless, o switch, enfim, hostname, diagnóstico e aqui o logout. Então, ó, eu vou aqui nas interfaces. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui com essa interface aqui que eu tinha colocado ela como estática. Ó. Ah, é lógico, né, pessoal? Eu não coloquei o gateway, né? 192.168.0.1. Sem gateway não tem rota. Aqui, ó, vamos dar um save em apply, certinho? Ele vai salvar e aplicar, vai adicionar o IP e colocar o gateway ali, ó. E aí, se eu vier aqui na console, cadê a console? Tô chegando lá, cadê o Google aqui, ó? Agora eu tenho rota para o mundo, ó. Eu só não tenho DNS, mas eu estou pingando aqui, ó, tá? Aí agora a gente tem que colocar uns DNS aqui na mão, né? Eu geralmente eu uso dois, tá? Eu uso o 646.646 e também o da Google, 8888, tá? Esses dois aqui resolvem o nosso problema, ó. Save and apply. Isso aqui é só para ser mais rápido, tá? Na interface gráfica aqui, ó. Configuração, beleza? Blá, 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 blá. Isso aqui significa que eu consigo pingar o uol.com.br, beleza? Eu consigo pingar nasa.org, consigo pingar dell.com. Vamos lá, a Dell não vai deixar eu pingar, né? Mas ele vai resolver o nome, pelo menos. Vamos, resolve o nome aí para nós aí, ó. NSLookup. Peraí, NSLookup menos 8888. Aí, server nx domain dell.com. Deixa eu ver se ele vai resolver ali. Host server, né, o Zé Ruela? Dell.com 8888. Isso, aí resolveu os IPs aí, tá vendo? Só não vou. Ah, não, ele tá pegando esses DNS aqui. Não, pegou daqui, pegou certinho. Pegou aqui esses IPs aqui, mas não teve resposta. Dell.com.br. Aí trocou o IP, tá certinho aqui, ó. Certinho, ó. Isso aí. Então, pessoal, ó, independente de qualquer coisa, né, a gente tem o roteador, o básico do básico funcionando, tá? Como é que funciona o wireless, né? Vim /etc/config/wireless. Então, se eu quiser configurar o wireless aqui, ó, eu tenho dois rádios, tá? Eu tenho o rádio 0, eu tenho o rádio 1. Aí, na verdade, o roteador tem três rádios, ó, 0, 1 e 2. Depois eu vou fazer o WDS usando um desses rádios aqui, ó. Isso aqui é o canal. Só de estar no 36 eu sei que esse rádio 0 aqui é 5 GB. Tá vendo? Ele está colocando no modo 11A, que é o AC, né? Ou seja, é o mais facinho de ter. VHT 80, ou seja, eu estou usando a banda de 80 MHz aqui.
Eu não sei nem se é 80 MHz, mas eu estou usando a banda toda, né? Se a gente pegar aqui o 5G Channel, se eu pegar o gráfico do canal 5G aqui, ó, né? Eu tenho essas bandas aqui de extensão aqui, ó. Quando eu estou usando, cadê? Eu tenho aqui os canais certinhos aqui, ó. Deixa eu ver aqui se ele vai falar pra gente aqui, ó. Esse aqui é o 2.4, tá com as frequências aqui, ó. Eu quero é o 5G Channel aqui. Tá certo, ó, tá pegando aqui, ó. Então, quando eu estou usando 80, tá vendo? Ó, eu estou usando 4 canais, ó, 36, 40, aqui fica fácil vocês verem aqui. Deixa eu pegar aqui em cima aqui que fica melhor, quer ver? Vou pegar um interleave melhor aqui para vocês verem aqui, ó. Pode ser essa primeira aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Eu estou usando VHT 80, eu poderia estar usando 160 nesse roteador, tá? Porque eu tenho dois rádios. Mas o que que acontece? Se você usar 20 MHz, tá? Você pega só o canal 36. Então, você, com 20 MHz, você pode pegar 36, 40, 44, 48, 52, blá, blá, por aí vai, tá? Se você tiver lembrando que isso aqui são os padrões internacionais, para você usar esses canais do 100 até que o 144 daria para usar, tá? Mas aqui depois eu explico com calma para vocês. Mas aqui, ó, começando nos 5.170 MHz, se eu estou usando 20, eu pego 36, 40, 44 ou 48. Se eu estou usando 40, eu uso dois canais para trafegar. Se eu estou usando 80, eu uso quatro canais, então 36. Quais são os canais que eu tenho no 80? 36, 52, 149, né? E por aí vai, tá? Se eu usar o 160, o que que eu tenho? 36, 100, e aí eu não consigo usar esse range aqui de cima aqui, tá? Então só para vocês entenderem mais ou menos como é que é feito a junção entre os canais e o tamanho da banda. Então eu vou deixar com 80 mesmo, que aqui eu consigo ter mais opções, ó. E voltando lá no arquivo lá. Então eu vou deixar ele ainda com 80, e ele está falando aqui para mim que na rádio 1 aqui o negócio é o OpenWRT, né? Meu SSID. Eu não quero esse SSID, não. Eu quero a rede aqui, a Kema Fusa Test aqui, por exemplo, tá? 5G. Ó. E aí aqui eu não vou colocar criptografia, não, tá vendo? Encryption está none aqui. Depois eu posso pôr WPA, não sei o que e tal, mas nada disso. Eu quero só a Kema Fusa Test 5G para ver se ele vai funcionar. Eu vou dar um X aqui e salvar. E se eu não me engano, eu tenho um comando Wi-Fi. Deixa eu ver aqui o Wi-Fi aqui, ó, ele está desligado. Wi-Fi Enable. Deixa eu ver se ele vai ligar aqui, ó, peraí. Não. Tem um comando aqui, Help Wi-Fi. Deixa eu ver se ele me fala aqui, ó. Wi-Fi menos help. Deixa eu ver se ele me fala aqui, ó. Isso. Wi-Fi Reload. Tá, deixa eu só conferir o arquivo aqui, ó. Que ela tem que estar, ela tá disable aqui, né, meu amigo? Então ela não pode estar disable, né? Disable tá errado. Tem que estar com zero, que é ligadinha aqui, ó. Vou ligar só o rádio zero aqui para nós, tá? Ó. E aqui eu vou dar um comando Wi-Fi Reload, ok? E ele vai ligar então meu rádiozinho, vai pegar aqui a primeira porta, ligar, ó. Entra em forward state, certinho. Isso significa que tem que aparecer uma wireless aqui, que é uma Fusa teste, ó. Vamos lá. Cadê você? Ah, ela aqui, ó, bonitinha, ó. Tá vendo, pessoal? Então, ó, se eu quiser trocar lá, o que que eu vou fazer? Wi-Fi down, ele vai desligar o Wi-Fi, entendeu? Eu vou vir aqui no arquivo, wireless, vou colocar esse cara aqui que é uma Fusa teste. Ali está o 5G, eu vou ligar o outro rádio aqui, ó, o rádio 1 aqui, ó, que é 11G. Tá vendo aqui, ó? Esse rádio 1 aqui, 11G aqui, ó, é o 2.4, que está em HT, tá vendo? Não está em VHT aqui, ó. Como é que é isso, tá? 2.4 channels. Como é que são os canais em 2.4 aqui, ó? Tá aqui, ó. Daqui dá para vocês terem uma ideia dos interleaves aqui, ó, né? Então, se eu estiver usando 20, eu uso o canal 1. Se eu estiver usando 40, eu vou usar dois canais. Deixa eu ver se eu tenho aqui o 2 VHT 40. Quer ver, ó? Channel 40. Aí aqui vocês vão conseguir ver o interleave entre os canais aqui. Deixa eu ver aqui se dá para pegar aqui, ó. Dá para vocês verem, ó. Tá vendo? Ó, eu posso usar dois canais ou quatro canais. Então depende do que eu quero usar. Se eu quero usar 40 ou 80. Pera aí, esse aqui tá no 5. Eu quero 2 aqui. Cadê? 2, 2, 2, 2. Aqui, ó. Então, ó, se eu usar 20, eu pego o canal 1. E o canal 1 ele vai ter interseção com 2, com 3, com
4 com 5, ele só não vai interceder com 6. Tá vendo aqui, ó? No pretinho aqui, ó. Então, se eu quiser usar 20, eu vou usar 1, 6 ou 11, que é onde não tem interleave, certo? Aqui, ó, aqui dá para ver direitinho aqui, ó. 1, 6 ou 11. Se eu for usar 40, eu vou usar no canal 1, e aí o primeiro é esse, o de controle é o 6 aqui, ou 4, né? Vai depender, porque é o que está na metade. Ou 11. Então, ó, cuidado na hora que vocês forem usar os canais maiores aí, para vocês não terem problema de interleave. Aqui tem uns canais em 40 aqui para as duas tecnologias, eu acho, ou não? Não, aqui é só mesmo pro 5G. O 2.4 tá saindo de moda mesmo, né, cara? Tá ficando difícil de achar os gráficos antigos disso aqui. Mas vocês entenderam o raciocínio, então não tem problema. O importante é que eu vou pegar esse cara aqui, ó. Eu estou usando 20, então eu posso usar o canal 11. Não quero usar o canal 11, não. Eu quero usar o canal 1. E aqui eu vou falar que o rádio está ligado. Ok, ó. O rádio está ligado. E aí eu vou dar um salvar no arquivo. Vou vir aqui no Wi-Fi e vou dar um reload. Aí ele vai falar que o rádio 2 está desligado, mas o rádio 1 está ligado. E o rádio 0 estão ligados. Quer ver? Ó? Wi-Fi status. Aí ele vai me entregar o status aqui dos rádios aqui, ó. Rádio 0, papapá. Tá aqui no canal 36 e o rádio 1 também tá aqui, ó. Uma coisa que eu não mostrei para vocês, tá? Aqui no arquivo, ó. É que essa rede 2.4 vai aparecer com o nome WRT. Só que a gente não quer isso aqui, ó. Eu posso simplesmente vir aqui. Também eu posso trocar o nome aqui e colocar isso aqui, ó. Queima, fuça, teste 2.4G. Posso colocar desse jeito aqui, salvar aqui, ok? E posso vir aqui no wireless aqui e dar um reload. Ele vai recarregar lá para nós, ó. Isso significa que aqui tem que aparecer uma rede queima-fuça teste 2G também, ó. Vamos lá, ó. Vamos ver o que vai aparecer para nós aqui, ó. Oi, clicando. Vamos. Vamos. Como é que tá aqui o status aqui, ó? Wi-Fi status. Disable true. O que eu fiz? Ah, esse é só o rádio 2, ó. Disable false, beleza. Cadê o outro rádio aqui, ó? Rádio 0, disable false também. Então já deve ter aparecido lá, ó. Ou deveria ter aparecido aqui ainda, né? Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Eu acho que eu não dei o down. Tem que dar um Wi-Fi status down. Que eu editei o arquivo. Parei. Beleza. Wi-Fi status. Deixa eu dar só o comando Wi-Fi para ver se ele recarrega aí, ó. Era só o Wi-Fi. Ele dá um recarregar nos arquivos lá. Agora vai aparecer aqui, ó. Tem que aparecer aqui os dois aqui, ó. O 5G e o 2.4. Estão vendo? Então é facinho, não é tão difícil assim não. Se vocês quiserem depois aprender a fazer na linha de comando aqui, depois a gente olha. Mas isso aqui é o básico, básico do básico do básico, para vocês trabalharem, entendeu? Para vocês terem a coisa, entre aspas, funcionando, tá? Aí no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês adicionam um pacote. Aliás, desse aqui dá para fazer, quer ver? Ó? Só um pacote aqui. Ó. Vamos lá na interface gráfica. Na interface gráfica do roteador, olha só que interessante. Se eu vier aqui no Status Overview, ele já vai ter atualizado meu IPv4, meu IPv6. Já pegou aqui, né, a minha maquininha, onde que ela está conectada. Já falou que o rádio 0, esse cara aqui, não tem ninguém conectado. Lembra que eu deixei sem segurança, né? Então vocês têm que tomar cuidado com os testes que vocês estão fazendo. Então no meu rádio 0 não tem ninguém conectado. No meu rádio 1 aqui, 2.4 também não tem ninguém conectado. No meu rádio 2 aqui, esse rádio 2 aqui eu vou usar só para fazer WDS, pessoal. Só para fazer um canal Wi-Fi entre esse andar de cima aqui e o andar lá de baixo, ok? Então deixei ele desligado, mas fiz tudo via arquivo. Se vocês quiserem editar o arquivo, é só vir aqui e o wireless, ó. Tá vendo? Aqui na wireless aqui, eu posso editar o arquivo, deixar do jeito que eu quiser. Então, como é que tá essa primeira aqui, ó? Queima-fuça teste 5G. Se quiser fazer via interface, você vem aqui, ele vai te falar qual que é o modo que você quer trabalhar, qual o canal. Lembrando que, se vocês forem usar 160 MHz, vocês só vão poder usar o canal 36.
Se vocês forem usar 80 MHz, vocês podem usar o canal 36, 1, 2, 3, 36, pega os 4, 52, e aí vai o 144, aliás, desculpa, 149 e o 161, entendeu? E aí, aqui vocês podem escolher o poder, né, a quantidade em dBm aqui de transmissão também. Isso tudo está lá no arquivo de texto, tá? Também, ó. E aqui vocês definem a segurança, ó. Então, uma vez que eu estou brincando com isso aqui, eu vou usar esse teste 5G, que seria o rádio 1 aqui, para poder fazer a parte de canal. A primeira coisa que eu tenho que definir aqui é uma chave de segurança. Tá? Eu não gosto muito de usar PSK não, porque é pre-shared key, mas... Enfim, eu não tenho outra opção aqui. Então, vou usar o PSK. Eu gosto de usar só o AES, tá? E aqui eu vou colocar aqui uma chave aqui. Ó. Vou colocar aqui uma chave teste aqui, só para ter aqui, né? E aí, beleza. Então, botei lá minha chavinha lá. Eu vou dar um save aqui. Eu posso vir aqui e fazer o filtro de MAC address, ou seja, só os MACs que eu quiser conectam aqui. Aqui no avançado eu posso isolar os clientes, ou seja, ninguém pinga ninguém, né? Posso colocar o nome da interface se eu quiser, criar uma interface genérica. Aqui eu posso escolher o modo, Access Point, ou Client, ou Ad-Hoc, ou S aqui para a gente poder fazer roaming. Viram que legal? Daqui a pouco a gente vai mexer com isso aqui, ó. Tá? Parte de bolsa só para monitorar o wireless ou como Access Point de WDS, enfim. Por enquanto eu vou deixar esse cara só como Access Point aqui. E aqui na rede eu posso escolher se eu quero ligar esse Wi-Fi na LAN ou na WAN. Então vamos supor que eu quisesse só estender a WAN do meu roteador. Ou só fazer uma WAN em IPv6 ou criar uma interface nova numa outra VLAN. Por exemplo, a VPN. Poderia fazer isso aqui. Ó. Então é bem fácil de brincar aqui e de mostrar. Se eu quiser esconder aqui o SSID aqui, beleza. Então vou dar um Save e Apply. Não quero mexer com senha aqui não. Vou dar um Save e Apply. Ele vai criar já a segurança para minha rede 5G, aqui ó, Security, a outra está Open, essa aqui já está Security. E o outro rádio 2, voltando para ele aqui, ó, 2.4, eu vou dar um Disable nele aqui, que é para não correr o risco de alguém invadir aqui enquanto eu estou fazendo as configurações. Beleza? Legal, ó. Isso significa que ele sumiu daqui, ó. 1, 2 e... Como é que é? Vai sumir daí? Eu tenho que dar um Wi-Fi lá. Eu acho que isso aqui é lixo do Windows, hein? O Windows ainda está achando que... Quer ver? Ó? Deixa eu dar um Show Available Networks ali, ó. Já sumiu, tá vendo? Isso aqui é esse Windows lentão, fazendo raiva na gente. Então é isso, pessoal. Isso aqui é o básico do básico. Para vocês, o que vocês poderiam fazer além do que eu estou fazendo aqui? Que eu setei o IP da WAN na mão e deixei o IPv6 em DHCP. Vocês poderiam vir aqui no protocolo da WAN, aqui onde está estático, deixar DHCP Client, Switch Protocol. Ele vai ficar como DHCP Client, mas eu já tinha setado o IP, então ele vai pegar o IP 251 lá, da NET, né? Já vai vir pela NET por essa subrede, e beleza. Ah, e se vocês tiverem um PPPoE da vida aí, né? Então aqui vocês podem colocar aqui VPN, aqui, ó, L2TP, ó, Dual Stack, PVC sobre PV4 e por aí vai, ó. Olha aí o tanto de possibilidades que vocês têm aí, ó. Se quisesse fazer uma conexão aí, poderia fazer dessa forma, tá? Por exemplo, PPPoE, vem aqui, troca o protocolo, põe usuário e senha, entendeu? Por aí vai, tá? Eu não vou fazer isso, back to overview, não faz sentido. Então aqui minhas duas interfaces aqui, esse aqui tá meu prefixo lá de PV6, igual a gente tinha falado. Tá? Aqui está meu switch, ó, mostrando bonitinho como é que fica o switch, caso vocês não tenham entendido o arquivo. Ó. Eu estou com a minha CPU tagueada, ok? E aí eu estou com a porta 1 na VLAN 1, aqui ó, sem estar tagueada, a porta 2, a porta 3, a porta 4, tá? Então se eu quiser taguear as portas também posso, ou seja, eu só conectaria se eu passasse a VLAN, né? E a WAN, que é a porta de fora, está aqui, ó. Se eu não me engano, a wireless, ela tá... Eu não me lembro que porta que é, viu? De cabeça aqui, eu não lembro, não. Eu acho que a wireless tá em uma dessas portas. Agora eu não vou lembrar de cabeça, não. Mas enfim. A ETH1 tá tagueada e a WAN aqui tá sem tag, ou seja, né? Então eu tô controlando a ETH1, que é a minha CPU aqui na VLAN 2. Tô com a ETH0 aqui na VLAN 1. Tá? Se eu não me engano, a wireless é a porta 5.
Aqui tá 1, 2, 3, 4, 5. Eu mexo na wireless lá na parte de wireless aqui, ó. Que eu pego aqui no rádio e escolho a vilã aqui, ó. Edit. Exatamente aqui, ó. Onde está a LAN aqui, eu coloco ele ou na LAN, ou na WAN, ou coloco aqui, crio uma nova vilã aqui e coloco ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Então tá fácil de mostrar para vocês aí, tá? Tá aqui o DHCP, se vocês quiserem mexer com o parâmetro DHCP, hostname, hot static, diagnóstico, blá 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 blá. E uma coisa que eu acho que é interessante para mostrar para vocês por último, software. Por exemplo, esse roteador do jeito que ele está aqui, ele não faz nada de unplug and play. Então, se eu quiser ligar meus videogames aqui, não vão funcionar. O que eu posso fazer? Eu venho aqui em software, vou vir aqui no software, vou dar um update list. O que é isso, pessoal? Igualzinho no Linux. Você dá lá, se for Debian lá, você vai lá dar um apt-get update. Se for no Red Hat, vocês vão dar o i1 update. Enfim, né? E ele vai fazer o update que for. Vai pegar aqui os sources aqui. E aqui ele vai trazer para mim todos os pacotes que eu quero. Então, vocês querem, sei lá, instalar. Vamos supor que eu quero pegar um pacote aqui que é o Unplug and Play, UPnP. Vou dar um Find Package e aí ele tem vários pacotes aqui de Unplug and Play. Ó. Lightweight Unplug and Play, Lib Unplug and Play, Universal Unplug and Play. Tá vendo aqui, ó? TV Control, ó, para você controlar a TV e tá aí, pessoal. Divirtam-se, né? Então, ó, vamos supor, eu não quero Unplug and Play, não. Eu quero QoS, por exemplo. E aí ele vai trazer os pacotes que fazem QoS. Eu quero OpenVPN. Deixa eu ver se ele vai trazer OpenVPN aqui, ó. OpenVPN. Tá vendo? Eu quero NAS. O que ele vai trazer de NAS para nós? Está aqui os pacotes de NAS. Eu quero Print Server. O que ele vai trazer para nós de Print Server? Aí vocês podem escolher asterisks, aí, ó, né? Ou VoIP. Vocês querem VoIP? Ele vai trazer os pacotes de VoIP. Então, pessoal, é divertir-se, tá? O que eu vou instalar aqui? Unplug and Play, tá? Universal Unplug and Play Module, que é esse cara aqui, ó, o Git, tá? Eu vou instalar esse cara aqui. Vou dar um OK aqui. Ele vai instalar e vai me dar uma console, tá? Se eu quisesse ver a console, eu podia dar um tail lá. Podia vir aqui na console e dar um tail aqui e apontar lá para o arquivo lá. Eu acho que é /tc/messages. Não é aqui não, peraí. Tail. Peraí. É o var. Tail. Var. Ixi, fiz bobagem aqui. Var. Eu não vou lembrar onde que esse cara tá aqui. Eu não lembro, acho que esse cara aqui é diferente. Ele fica em outro lugar. De qualquer forma, pessoal, é só, se eu quisesse ver a console ali, ou então aqui ele vai mostrar a console para vocês. Ó. Ele instalou o PNP, o que vocês podem fazer aqui? Ó? Vocês podem vir aqui no Network, em qualquer menu aqui, ó, e clicar em Overview. E aí vocês vão ver que ele já vai aparecer aqui um serviço novo. Ó. Apareceu um menu novo, que é o Service, Unplug and Play. Ó. Então eu quero ligar o Unplug and Play, fazendo NAT PMP, tá vendo? Ó? E aí eu posso escolher o que eu quero fazer aqui, se eu quero setar a velocidade de uplink, downlink, se eu quero log adicional para ver o que está acontecendo, quais portas que eu quero que abra, para quais hosts e por aí vai, tá? Então vou dar um save nisso aqui. Vou colocar aqui primeiro o Unplug and Play. Antes de dar uma hora no vídeo aqui, eu vou instalar mais um. System Software, eu gosto de instalar o meu amigo QoS, tá? E eu quero o QoS da Lucy aqui, ó, da interface gráfica, Quality of Service Configuration Module. Eu vou instalar o QoS. Lembrando que instalou, ele vai instalar as dependências, ok? E aí vocês podem ter outras interfaces, aí vocês podem brincar à vontade. Ó. Deixa eu instalar o QoS. Para que eu uso o QoS? Tá? Para o meu videogame não ferrar meu link, por exemplo. Para o PlayStation e para os outros não ferrarem meu link aqui, ó. Instalou todos os módulos de dependência de QoS. Na hora da gente for fazer VPN, ele instala, tá vendo? Instalou o FB, o iPod, mod, pau, beleza. E aí aqui agora, ó, Overview, Services. Ele vai vir aqui no Network aqui e vai meter o QoS aqui para mim, ó. Porque o QoS aqui faz parte da rede, não é um serviço, ó. QoS, quero ligar o QoS, ok? E aqui eu falo, ó, qual que é a velocidade de download do meu linking
kilobits, ok? Então, se o meu link é de 10 megabits, né? Então, vamos lá. 10 megabits, 10 megabits, eu estou falando o seguinte, que é 1024 vezes 10. 10.240, esse cara aqui, ó. Então, coloca um zerinho a mais aqui. E aí meu upload aqui é de 10 mega, tá? Então aqui seria 1024. Aliás, minha internet aqui é de 100, cara. Então isso aqui é meu upload. Tô fazendo merda aqui, ó. Então, bota mais um zero aqui, ó. 120, aliás. 1024 vezes 120. 122880. É isso aí, ó. 122880. Um segredo, tá? O upload, nunca deixa ele no talo. Deixa 10% do seu upload, ok? Para você deixar de banda livre. Porque se você estoura todo o seu upload, não adianta você ter 1 milhão de link aqui que vai ficar lento pra caramba. Então, na hora do torrent, é a mesma coisa, né? Na hora que vocês forem fazer os torrents de vocês, etc e tal, pega aqui o upload aqui, ó, e dá 10% de banda para ficar liberado aí para você ter tráfego. Depois eu explico para vocês esses pontos aí, tá bom? Não vou mexer com half duplex, né? Não vou mexer com overhead. Eu até poderia fazer um cálculo de overhead aqui para ele já fazer automático, mas isso aqui para mim já é suficiente. Isso aqui significa que se eu, da forma como as coisas estão, né? Eu vier aqui e abrir aqui, por exemplo, speedtest.net e der um gol, ele tem que dar lá os meus 120, ó, no prego, tá vendo? Ó, deu um pouquinho mais, porque eu setei binário certinho, né? Sempre que vocês forem fazer para cima, vocês multiplicam por 1024, for fazer para baixo, divide por 8, né? Se for bits para bytes, divide por 8, tá? E aí eu coloquei lá para 10, ó, ele vai dar quase os 10, né? Meu uplink aí vai arredondar bonitinho lá, ó, tá? Então, ó, eu quero limitar aqui, tá? Eu quero falar, por exemplo, que o meu computador agora, né? Então, eu posso vir aqui e adicionar um protocolo específico, falar aqui que o FTP, por exemplo, ele vai ter prioridade, não vai ter prioridade, quanto que eu quero dar para ele por número de bytes aqui para esse meu link aqui, para essa minha banda. Tá? Então aqui eu posso definir, ó, se eu quiser, por exemplo, falar que a VPN vai gastar 10% aqui, tirar, por exemplo, aqui 10 aqui, ó, deixar isso aqui com 110 aqui, ó, ou com 100, por exemplo, e der um update, ele vai diminuir a velocidade do link lá, ó. Quer ver? Ó, vou repetir o teste aqui, ó, né? Se eu der um gol aqui de novo, ó, não vai dar mais 126, vai dar menos, ó. Então aqui eu posso limitar o que eu quiser por roxo, ó lá. Deu 122, ó. Tá vendo? Vai chegar lá, 125. O link tá até bonzinho. Eu tenho que dar um apply aqui direito, entendeu? Mas eu também tirei, putz, tirei nada, né? Não fiz, tirei uma cosquinha aqui. Ai, ai, ai. É isso aí, pessoal. 122.880. Save and apply. Tá bom? Pessoal, é isso. A princípio, eu estou colocando o DNS como prioridade, tá vendo? Se o link estiver entupido, ele vai resolver nome rapidinho. Isso também é uma coisa importante, ó. NS Lookup, né? Ele está usando IPv6, ó. Eu quero google.com. Tá vendo? Ele vai dar prioridade, ó. Por exemplo, terra.com.br. Foi na hora, tá vendo? Ó, pegou o IPv6 deles, pegou o IPv4 deles, ó. Dell.com.br. Olha lá, ó, pegou lá o IP lá, bonitinho lá, ó. Né? NASA.org. Pá, tá vendo? Ó? Então tá rapidão. Quanto mais rápido for a resolução de nome via DNS, melhor, tá? Isso é sempre importante, né? Eu chegar aqui e colocar aqui, sei lá, um endereço qualquer da vida lá, o cisco.com. Quanto mais rápido ele resolver, mais rápido você navega na internet. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Por hoje é só. Valeu. Depois eu mostro para vocês aí como é que a gente configura o resto das coisas aí. Um abraço.